latino desse lado do tradicional. E eu acho que a gente tem hoje aqui um representante muito interessante, que é o coordenador da Rede Blockchain Brasil. É uma rede de blockchain liderada pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. E eu acho que é super interessante porque dentro da iniciativa, antes da iniciativa do Drex, o Brasil já tinha outras atuações com blockchain. E a Rede Blockchain Brasil vira esse conjunto de coisas. E eu queria chamar aqui o Gladstone, do Banco Nacional. Um salve de palmas para o Glad. Obrigado, querido. Bom, Glad, o palco é seu. Obrigado. Mostra para a galera o que a gente está construindo no BNDES. Tá legal, obrigado. Valeu. Bom, pessoal, obrigado. Boa tarde. Aparentemente você é o único a falar português hoje, né? O único do governo, o único a falar português, por favor, não me leve a mal. Então, estou muito feliz por estar aqui. Só para vocês saberem, meu nome é Gladstone, sou funcionário do BNDES da área de TI. Então, eu estou usando esse negócio aqui para disfarçar, mas na verdade eu sou um nerd. Tá? Deve, eventualmente, inclusive, ainda botamos a mão no código, eu e o pessoal da equipe ali, que eu agradeço a presença também. E aí a gente vai falar um pouco sobre a Rede Blockchain Brasil. E depois eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões, algumas perspectivas de futuro e tentar até passar uma mensagem estranhamente positiva. Eu acho que vocês vão entender. Recentemente, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, ele teve um problema de saúde, inclusive recentemente, pelas últimas notícias que eu andei lendo, infelizmente não se recuperou. Mas ele teve a necessidade de ter um transplante de rim, se eu não me engano. E aí, isso levantou muitas questões, uma certa polêmica entre as pessoas sobre a possibilidade da fila de transplante, que no Brasil é uma fila única, acho que todos sabem disso, porque ele recebeu o órgão muito rápido, né? E, na verdade, tem sentido que isso tenha acontecido, porque existem requisitos técnicos, né? Critérios técnicos, que se você atender, gravidade, por exemplo, efetivamente você passa na frente da fila. Mas, pô, é uma pessoa famosa, uma pessoa com dinheiro, que conhece todo mundo. Então, muitas pessoas, isso estava na imprensa, muita gente discutindo essa questão, né? A questão era o seguinte: pô, será que o Faustão furou a fila? Eu vou dizer para vocês, na minha opinião pessoal, que é absolutamente irrelevante, na minha opinião pessoal, não. Mas eu fiz essa pergunta para alguns públicos na época, logo depois que ele recebeu o transplante. Não vou fazer agora por respeito à situação dele agora. E, dependendo do público, a resposta era diferente. Alguns públicos eram bem mais desconfiados do que outros. Em geral, o pessoal mais técnico, né? Mas, em todos os casos, eu mudei a pergunta. Eu pensei o seguinte: e se fosse você na fila? Pior ainda, se fosse um filho, uma filha sua na fila, você estaria tranquilo em relação à possibilidade da fila ser ou não furada? E aí, a resposta, em geral, não estaria. Não estaria tranquilo. Então, assim, na verdade, eu acho que a gente tem duas lições quando a gente pensa sobre isso. Primeiro, processos públicos são muito críticos na vida das pessoas. Essa é a primeira questão. Quando a gente fala de processo público, pelo menos para um subconjunto das pessoas, em determinadas situações, ele é muito crítico. Mais crítico, tão ou mais crítico, do que processos financeiros e de outras naturezas. Segundo, a gente descobriu, com o tempo, que pessoas têm interesses. E nem sempre os interesses das pessoas estão alinhados com o interesse público, né? Ou seja, as pessoas podem tomar decisões que não são as melhores decisões em relação ao interesse público, né? As decisões adequadas que você tem que ter. Isso, eu digo o seguinte, e essa é uma lição importante. Por quê? Porque se você pegar a coordenadora do Sistema Nacional de Transplante, quando ela deu várias entrevistas, uma pessoa que se coloca muito bem, inclusive, ela justificava a impossibilidade da fila ser furada com dois argumentos. O primeiro a seleção é feita pelo sistema. O segundo o sistema é auditável. Ou seja,
devagar, a gente já prefere que os robôs tomem as decisões no lugar da gente. Mas os robôs precisam ser confiáveis, auditáveis. E a gente está, afinal de contas, numa conferência sobre blockchain, e a gente sabe que a máquina da confiança é como as pessoas chamam a blockchain. Hoje, mais cedo, no primeiro painel, se eu não me engano, um rapaz que estava participando, acho que é Pedro o nome dele, ele falou uma coisa que eu achei bacana, né? Ele falou o seguinte, olha, no final das contas, esse negócio de blockchain é sobre confiar. Se você não confia na pessoa... Então, assim, eu acho até meio engraçado. Tipo assim, qual é o killer application da blockchain? Gente, o killer application da blockchain é confiança. Está claro. E aí, numa boa, se você perguntar para mim, eu acho que sim. Mas eu não tenho certeza se o Bitcoin vai ter futuro, se o DeFi vai ter futuro, se o NFT vai ter futuro. Mas pombas, governo... Alguém tem alguma dúvida de que as pessoas precisam confiar nos governos? Então, se o killer application de blockchain é confiança, então, na minha humilde percepção, governo é um killer application de blockchain. É assim que eu olho para esse negócio. E a gente lá no BNDES, em 2018, né, quando a gente lançou a ideia lá do BNDES Token na época, a gente falava muito sobre transparência, né? Porque, afinal de contas, as pessoas precisam entender, né? Eu quero que as pessoas saibam para onde o dinheiro está indo. Mas, cara, não era bem exatamente sobre transparência, era sobre compliance by design. Porque é isso que o Smart Contract traz para você. Ele traz o compliance by design. Por que é by design? Porque transparência é confiança pós-fato. Compliance by design é confiança a priori. E era mais ou menos essa a nossa proposta naquela época. E tudo que a gente construiu de lá para cá, na verdade, é baseado nessa ideia de compliance by design, nessa ideia de que compliance by design pode ser muito importante para processos de governo. Como vocês podem imaginar, um governo, um órgão governamental usar a blockchain pública, não é uma coisa muito simples. Você tem que comprar criptomoeda, isso não é regulado, tem uma questão questão legal em relação aos nós que participam daquilo. Então, não é muito simples. Então, o que aconteceu? Lá, mais ou menos em 2019, a gente, no segundo Blockchain Gov, a gente uniu no banco um conjunto grande de empresas e órgãos de governo e centros de pesquisa, e juntos, nós todos entendemos que parecia fazer muito sentido você ter um tipo diferente de blockchain. Porque quando a gente fala de blockchain, em geral, as pessoas pensam em Bitcoin e Ethereum. São as blockchains públicas. Mas também tem as blockchains permissionadas, aquelas que são de dentro dos bancos, etc. As blockchains permissionadas, que alguns chamam de blockchain privada. Mas algumas instituições internacionais, algumas iniciativas internacionais já apostavam nas blockchains público-permissionadas. A blockchain público-permissionada é aquela que é pública para você validar o ledger com o seu próprio nó, mas quem participa do consenso é escolhido. Né? E se é escolhido, você pode, digamos, arquitetar essa participação. Algumas iniciativas existentes já naquela época, né? A Lastra é uma iniciativa da Espanha, a EBSI, que é da União Europeia, e a LACChain, que é uma blockchain para a América Latina liderada pelo BID, são exemplos de blockchain público permissionada. E aí você pensa o seguinte, mas legal, mas a confiança de blockchain ele vem do quê? Vem da criptografia e da descentralização. Isso aqui é um Proof of Authority, né? Isso aqui tudo sempre é Proof of Authority. Então, como é que você cria confiança num Proof of Authority? Ora, você cria confiança de duas formas. Com a criptografia, que continua, e com a variabilidade institucional dos participantes da rede. Então, no caso da RBB, por exemplo, e isso não é tão verdade assim, é o caso da EBSI, por exemplo, que tem participantes de cada país da União Europeia, mas no caso da RBB, a nossa ideia é que você tenha o mais possível participantes dos 3 poderes, até mais se tiver, e das 3 esferas, além do setor público. Essa variabilidade institucional, quando você tem dentro da rede
o fiscalizador do legislativo, o fiscalizado do executivo, o cara que julga do judiciário, um sujeito no nível federal, um estado que, na verdade, é de outro partido, não tem nada a ver com... E o município, que é outra linha ideológica, e ainda tem lá umas universidades, centros de pesquisa, não sei o quê, e todo mundo validando o ledger ao mesmo tempo. Isso traz confiança. Perfeição é outra história. A gente também podia discutir se o Bitcoin realmente é descentralizado, né? A gente também podia discutir outras questões, mas é um nível de confiança. Por quê? Porque você tem o Compliance by Design. O smart contract que vai estar rodando ali vai estar sendo validado por essa galera toda, todo mundo observando, né? E no público permissionado da RBB, qualquer um mesmo pode levantar um nó de forma completamente anônima e validar o que está rolando na blockchain. Então, isso é que é RBB. É assim que a gente aponta a história da confiança. É uma tentativa de construir uma nova forma de confiança usando a forma, digamos, mais antiga da partição dos poderes, né? É um jeito de você evoluir. É uma ponte, digamos assim. Se você perguntar para mim, no futuro eu espero, muito sinceramente, que governos estejam usando blockchains públicas. Mas acho que isso é um bom caminho. Isso é um bom aprendizado. Tá? Outra coisa, quando a gente pensa na RBB, não é apenas uma questão de infraestrutura. Você tem uma questão legal, você tem uma questão de governança, porque aquelas instituições que participam, e eu vou mostrar quais são, o BNDES não é a única, nem a mais importante, precisam tomar decisões em conjunto, né? Então, você precisa ter uma governança estruturada para tomar essas decisões, você tem a infraestrutura. E aí, quando você tem isso tudo resolvido, o sujeito vem e apenas bota o serviço dele ali em cima. Então, o objetivo disso, na verdade, é estimular que o governo e que outras aplicações de interesse público possam fazer uso da tecnologia e da confiança que a blockchain entrega de forma menos custosa. Porque quando você reduz... A infraestrutura é isso, né? Você reduz o custo e aí, portanto, mais gente vem usar essa infraestrutura. Hoje, quem está na rede? A gente tem um BNDES, como eu já falei, do governo federal, do executivo federal, você tem a DataPrev, e do legislativo, muita gente não sabe, mas o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, ele, na verdade, é um órgão fiscalizador do legislativo. É outro poder. É a galera que pega no nosso pé lá, pra caramba. E não é pouco, não, pega bastante. Então, tem o TCU, tem a Prodenge, que é de Minas Gerais, que é do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Transparência e de Controle do Estado do Maranhão e o município de Araguaína, de Tocantins, além de RNP, CPQD e PUC-Rio, na rede hoje. E vários outros a caminho, não posso falar agora, porque ainda não fechou, mas você tem um nível de variabilidade razoável e o objetivo é que essa variabilidade aumente com o tempo. Quanto mais gente nessa rede, melhor é. E eu acho engraçado, porque quanto mais tiver discordância na rede, melhor, né? Porque se um sujeito radical e outro sujeito radical para o outro lado concordam no consenso da rede, então, em tese, você pode confiar naquele bloco que foi produzido em última análise, né? Então, assim, alguns detalhes técnicos. A gente está falando de uma rede baseada em Hyperledger Bezo, que é a mesma do Drex. A gente começou no mundo Ethereum lá em 2018, na verdade, e quando a gente fechou o acordo de cooperação, isso lá em 2022, já era Hyperledger Bezo. Qualquer cidadão pode ter acesso ao Ledger livre e anonimamente. Isso, na verdade, já é até possível hoje, aqui entre nós. A gente já tem um laboratório e a gente já tem um piloto que está, digamos assim, em soft opening. Será lançado muito provavelmente em agosto, mas a gente está em soft opening. Então, na verdade, é até possível já agora. Você tem uma governança descentralizada, ninguém manda na rede. Na verdade, o TCU e o BNDES têm poder de veto, mas não de impor nada, o que faz sentido, né? Porque, afinal de contas, é importante você garantir que o caminho não é comercial, não é isso, é interesse público. As permissões de quais endereços podem mandar transações para a rede são controladas por smart contracts e eles são verificáveis, qualquer um. Os smart contracts que controlam o permissionamento da rede estão lá disponíveis, verificáveis e verificados. A gente até usa o Block Scout para isso, que foi citado numa palestra, 2 palestras para trás, se não me engano.
ele já tem isso feito lá, e não requer o uso de criptomoedas, o que dentro do contexto do governo é uma coisa que facilita um bocado. Então, os propósitos da RBB são inovação e interesse público. É aquela história, você reduz o custo da inovação, mais gente vai inovar. É isso. E confiança. Né? E a partir daqui eu peço um pequeno disclaimer, porque até aqui eu estava mais ou menos falando do histórico, etc, etc. E daqui para lá eu vou compartilhar com vocês a minha opinião e tirei o chapéu aqui do BNDES, botei o chapéu do professor da FGV, que gosta de fazer considerações. Então, aqui eu vou realmente, como é que fala? Filosofar um pouquinho mais, né? Então, assim, por que confiança, né? Por que essa questão da confiança é tão relevante? Porque existe uma implosão da confiança. Esse slide aqui, quem já me acompanha sabe que eu uso ele desde 2017. Ele já está até meio puído, não está não, Marcelo? Tem uns bits ali que já até apagaram. Não é? É antigo. 2017. A implosão da confiança não é um problema do BNDES, nem do Brasil, e nem do governo brasileiro. É um problema internacional, detectado por essa pesquisa da Edelman, que faz todo ano o Trust Barometer. Nossa, isso aqui está frio, hein? O Trust Barometer todo ano, desde 2017. E basicamente o que ela diz é o seguinte: as pessoas não confiam em nenhuma instituição. Governo, naquela época já se falava isso, tá? Mídia, empresa, NGO, nada. Nenhuma instituição. As pessoas, nesse momento, já estavam perdendo a confiança em todas as instituições. Naquela época, eu gostava de fazer o paralelo do lançamento das redes sociais com o lançamento da printing press, na imprensa escrita, em 1440, se não me engano, 1450. Então, assim, é um processo muito parecido. Você tem uma nova tecnologia que permite muito mais gente não ler apenas, consumir conteúdo, mas produzir conteúdo. Obrigado. Produzir conteúdo. E isso, no final das contas, acaba causando uma enorme desconfiança das pessoas. E eu não estou entrando em mérito, estou apenas descrevendo o processo. Essa desconfiança pode ser super justa, e cá para nós a gente sabe que existem muitos motivos de justiça nessa desconfiança, às vezes é exagerada, assim agora como deve ter acontecido lá atrás. Pô, mas isso foi em 2017, será que melhorou? Aí, ano passado eu fui dar uma olhada de novo nessa pesquisa. E não melhorou. Piorou. E não só piorou, se espalhou. Porque essa desconfiança agora não é mais a desconfiança das pessoas nas instituições, é a desconfiança das pessoas umas nas outras. Cara, 30% das pessoas apenas ajudariam quem pensa diferente. Agora a gente está vendo essa coisa do Rio Grande do Sul aí, está aparecendo coisas nessa linha, né? 20% apenas das pessoas não ligariam de morar na mesma vizinhança de quem pensa diferente. Aí você para e pensa assim, pô, mas esse paralelo também cabe com o paralelo do que aconteceu da transição da Idade Média para o Iluminismo? Cabe. Cabe. Porque as pessoas não desconfiavam só do Papa e do Rei, não. Os católicos, os protestantes passaram a se matar na Europa e fizeram isso durante séculos. Alguma semelhança? E cá para nós, ser católico ou ser protestante é uma questão de foro íntimo de cada um. Só que isso lá naquela época foi afastado, a solução foi afastar isso do debate público. E a gente sabe, cada vez mais, pelas pesquisas recentes, que você ser progressista ou conservador também é uma questão de foro íntimo. Super respeitável. Mas isso talvez, dentro do debate público, levado ao extremo, como naquela época, causa problemas. Divide a sociedade e é ruim para todo mundo no final das contas. Então a gente precisa de um caminho, né? A gente precisa conviver. Principalmente no mundo onde cada vez mais pessoas de diferentes lugares convivem nos mesmos países e tal. Então, quais foram as soluções daquela época? As soluções da transição da Idade Média para o Iluminismo, uma delas foi descentralização. Né? A verdade estava na mão do Papa, o poder estava na mão do rei. Isso mudou. Né? Divisão de poderes, democracia.
e a verdade, na verdade, foi transformada em ciência, né? A verdade deixou de estar na mão do Papa, passou para a mão da ciência. Acontece que é o seguinte, descentralizar nem sempre é bom, porque o que aconteceu no final do Império Romano também foi uma descentralização, mas na verdade foi uma fragmentação. Descentralizar pode trazer resiliência, mas também pode trazer fragmentação. Então tem que fazer a descentralização da forma correta. A outra questão foi o Estado laico, né? O que é o Estado laico? É o Estado onde as crenças são respeitadas, mas o debate público precisa ser técnico, tem que passar ao largo das questões das crenças pessoais. Então, o que seria isso no mundo atual? Seria um Estado baseado em dados, né? Seria um Estado baseado em evidências. A gente trazer o debate público para um debate baseado em evidências, para um debate baseado em informações. Um debate técnico. Então é isso. O poder vem do Papa, a regra quem dita é o rei, e quem toca o Estado são os clérigos e os nobres. Aí depois o poder vem da política, que são os representantes. O Papa era o representante de Deus, né? A política é representante do povo, em tese. As leis passam a determinar como as coisas precisam funcionar e a burocracia toca o dia a dia. O que aconteceu é que todo mundo passou a odiar os clérigos e os nobres, o rei e o Papa, e agora todo mundo odeia os burocratas, no caso, euzinho aqui, as leis e a política. E eu, de novo, não estou fazendo juízo de valor. E as instituições, né? As instituições do iluminismo, imprensa, ciência, todo mundo sendo questionado, né? Então, essa minha visão, meio maluca, como vocês percebem, é o seguinte: no futuro, a gente precisa, no lugar da política, ou adicional à política, ter as nossas DAOs, as nossas organizações descentralizadas tomando decisão e as decisões tomadas baseadas em dados. A gente precisa substituir a política, não exatamente substituir, mas melhorar, né, a política para alguma coisa que seja mais descentralizada e mais baseada em dados. E aí, meus amigos, a lei é o código. E quem toca a burocracia são os robôs. Só que esses robôs, eles precisam ser... e outra coisa, e aquelas instituições ali, para quem já ouviu falar de DeSci, que é a ciência descentralizada, a ciência descentralizada pode ter um grande papel em, na verdade, reformar a ciência, torná-la, resgatar a confiança da pessoa média, né, na ciência. E talvez possa existir uma DePress, sei lá, uma Decentralized Press, né, baseada, por exemplo, eu quero provar que o sujeito declarou alguma coisa. Pô, cara, tem um credencial verificável lá, que diz que o cara é ministro, que o cara é político, e aí o cara assina a declaração com aquilo, você prova que um político declarou aquilo, e aí você confia no jornalista, porque hoje em dia o jornalista fala alguma coisa, se você é de esquerda, você fala, não, ele é de direita, eu não confio nele. Se você é de direita, ele é de esquerda, eu não confio nele. Não dá para resolver isso com um credencial verificável? Então, talvez tenha um caminho de uma... O nome é horrível, né? Depress, depressão. Tudo bem, não me chamem para dar nome para as coisas. Mas é isso. O que falta ali? O que falta é o seguinte: a execução precisa ser confiável. E o dado também. E aquilo ali é blockchain. É o smart contract, que você tem ali um código, que você tem certeza que as transações que são executadas pelos robôs, e aí a gente está vendo a IA e blockchain se integrando, né? Então, quem sabe, no futuro você não tem os robôs confiáveis, baseados em blockchain, tomando as decisões, em cima de dados confiáveis que foram retomados ali para a camada de tomada de decisão e o código produzido a partir daquelas decisões. Então, é mais ou menos isso que eu imagino. Não é apenas blockchain. Na verdade, é um mindset. Tem a ver com descentralização, tem a ver com criptografia. Descentralização nem sempre é blockchain. Criptografia nem sempre é a criptografia do blockchain. Tem o Zero Knowledge Proof vindo aí fortíssimo, que consegue prover confiança sem quebrar a privacidade, confiança com transparência. Isso, para mim, para governo, é uma revolução, né? E a narrativa. Porque, obviamente, as pessoas não vão entender isso. A gente só pode dar a melhor solução possível. É isso que a gente pode fazer. E, obviamente, se precisa criar a narrativa necessária em cima disso, para as pessoas começarem a entender que é possível confiar em alguma coisa de novo, o que não é nada fácil.
E por que o Leapfrog? Primeiro, a prova de que a gente ainda não está em perigo, né? Eu pedi para Dali, lá, o ChatGPT, gerar uma imagem Leapfrog, e foi essa beleza aí que ele me deu. Não é exatamente uma obra de arte. Um país como o Brasil, ele está mais atrás na questão da confiança. O capital social, que é um conceito que existe, né? O capital social no Brasil é mais baixo do que nos países avançados. Uma vez eu assisti lá no Digital Currency Initiative do MIT, eles tinham, né, um podcast chamado Grey Mirror. E o Larry Lessig, que foi o cara que criou a expressão Code's Law, participou. E uma das coisas que ele falou, com a qual eu concordo totalmente, é o seguinte: blockchain faz ainda mais sentido para sociedades e países onde o nível de confiança é mais baixo. Porque, sei lá, para resolver um determinado problema na Europa, de repente você cria uma regulação, funciona, as pessoas confiam, funciona. Agora, no Brasil as pessoas confiam menos umas nas outras, as pessoas confiam menos ainda nas instituições. Essa desvantagem pode se tornar uma vantagem, porque nós talvez sejamos obrigados a dar soluções mais inovadoras para o problema da confiança e, de alguma forma, isso nos catapultar para um modelo mais avançado de sociedade, baseado nessa confiança upfront que a blockchain e essas tecnologias podem nos dar. Então, esse é o meu sopro de esperança, né? Assim como você teve no caso da China, por exemplo, a China até, sei lá, 10, 15 anos atrás, não tinha cartão de crédito. Eles não passaram por essa fase, eles pularam. Eles foram direto do papel moeda para o pagamento por aplicativos. Eles fizeram o tal do Leapfrog. Eles pularam a fase. Então, eu posso ter aqui a ingênua esperança de que talvez a gente possa construir uma vantagem em cima dessa nossa desvantagem. É mais ou menos isso que eu estou trabalhando. Eu espero que vocês possam nos apoiar aí, conforme... Porque, afinal de contas, a gente trabalha para vocês, né? Vocês sabem disso, né? A gente é só um empregado. Isso daí é o nosso repositório no GitHub. Você tem um bocado de informação lá, já tem até o roteiro para subir o piloto. O João vai querer me dar um chute na canela depois, mas tudo bem. A gente tem um Discord que a gente tem a intenção de movimentar e comunicar mais usando ele, mas não é uma coisa tão simples, mas nos cobrem. Entrem no Discord e perguntem: e aí, Gladstone, não vai falar nada não? A gente bate um papo. E aí, muito obrigado pela vossa atenção e paciência e obrigado, é isso. Bom, eu não sei se eu tenho tempo para pergunta não, tem? Tem? Então tá bom, se alguém quiser perguntar. Opa. Gladstone, meu amigo. Bernardo Surur, da Bicrypto, Associação Brasileira da Criptoeconomia. E eu venho acompanhando a RBB há um bom tempo, desde que foi anunciada. E eu vejo que eu acho que é uma excelente iniciativa e de um desafio continental assim do tamanho do Brasil e dentro de uma república federativa com diversos entes, com diversas dificuldades diferentes, com diversos desafios diferentes e com metas muitas vezes diferentes, dependendo do estado, dependendo da localidade, dependendo do órgão, dependendo da situação. Queria que você se você pudesse trazer um pouco o panorama de como é que está essa evolução hoje, né? E o que você enxerga no médio prazo da população vendo a aplicabilidade dessa incrível iniciativa do BNDES. E eu acho que, para finalizar, aqui é uma posição, um entendimento, que eu concordo muito contigo no sentido de que a blockchain pode ajudar muito na confiança, principalmente no ente público, que é tão complexo e tem várias nuances. Então, eu queria parabenizar pela iniciativa, que é maravilhosa. Obrigado, cara. A gente, como eu disse, a gente deve estar lançando num evento, muito provavelmente no TCU em Brasília. O que a gente lançou em 2022 foi o acordo, né, um acordo de cooperação entre o BNDES e o TCU, que abre abre a possibilidade de adesão. Então, assim, o acordo não é apenas do BNDES e do TCU. Eu queria destacar o papel do TCU, muito relevante. Em 2020, eles fizeram um acórdão sobre blockchain
muito interessantes, têm participado muito desse debate. Então, a gente deve estar lançando agora em agosto. Eu espero que até lá, a gente, além da infraestrutura, a gente já esteja rodando algumas aplicações. E aí, observa, quem vai construir as aplicações não é o BNDES, não é o TCU. É uma infraestrutura, está aí, cara, agora constrói. Não é? A gente tem alguns casos de uso já, tipo, no forno para sair. Um, por exemplo, construído pela RNP para diploma digital. Alguns construídos pela PUC-Rio, em conjunto lá com a Petrobras. Por exemplo, cadeia de custódia de prova de o óleo que foi encontrado na praia, de que não foi adulterado, coisas dessa ordem, que eu acho que é como se fosse uma supply chain, só que de provas, que tem tudo a ver com o governo, né? Porque o governo está sempre... o Estado, né? Não é o governo da hora, mas o Estado tem muita questão de julgamento, coisa e tal. Faz todo sentido você ter uma cadeia de custódia de provas com provas criptográficas em blockchain. Esse é um caso de uso que eu acho muito interessante, que a PUC-Rio está trazendo. A gente está conversando com o pessoal também sobre compras públicas. Em algum momento, talvez retomar a questão de tokens parecidos com o BNDES Token, para a coisa do caminho do dinheiro, que é um desafio danado, porque quando você bota o token na blockchain e identifica a empresa, a privacidade vai para o beleléu. Você ganha a confiança, mas você perde a privacidade. Privacidade também não é uma coisa que você pode jogar fora assim. Tudo bem, não é pessoa física, isso não vai ter de jeito nenhum, mas mesmo para pessoas jurídicas, às vezes tem uma questão legal, né, e tal. Aí eu tenho muita esperança no Zero Knowledge Proof. Quem sabe um Zero Knowledge Token para garantir as regras da onde o dinheiro está sendo aplicado, por exemplo. Aqui a gente tem um público que é um pouco mais conhecedor, aliás, um pouco não, bastante mais conhecedor do que a média sobre os potenciais e as fragilidades da blockchain. A gente sabe que nada resolve tudo de uma vez só. O importante é a gente saber para que lado que a gente está indo. Então, assim, eu consigo fazer um compliance by design perfeito já? Provavelmente não. Vou conseguir daqui a 10 anos? Talvez. Pô, então já vale caminhar. Porque a transformação social, ela não se faz de uma hora para outra. A não ser em revolução, né? E aí, assim, é isso. Então, a gente está construindo isso. Então, eu imagino que até o final do ano, pelo menos, a gente vai ter alguns casos de uso rodando nessa rede, o que é muito relevante, porque para esse público, eu falo de confiança, eu falo de blockchain, dá para entender. Agora, para o público geral, se eu não tiver um caso de uso, as pessoas não vão entender. Então, tem uma questão até didática. E aí a gente tem que trabalhar. Obrigado. Tem mais alguém? Perguntar? Dá tempo? Não dá? Aqui. Deu ruim, né? Não? Mais um? Mais um. Boa tarde, Que Glad. eu respondi, demorei a beça para responder. Culpa é minha, perdão. Boa tarde, Glad. Muito obrigado pelo seu tempo, pela ótima palestra. É muito interessante para a gente que é de cripto ver instituições tão tradicionais como o BNDES já imersos de forma muito grande nesse mundo de tecnologia, nesse mundo de descentralização. E eu queria saber como que você vê a solução de vocês e como você vê o futuro do mercado de tokenização aqui no Brasil. Principalmente um país que é muito movido por commodities, por soja, por boi. Você vê uma viabilidade no médio prazo desse mercado todo ser tokenizado? O que você acha? Se você puder comentar sobre, ia ser bem interessante. Legal, eu não estou tão envolvido na parte financeira da coisa, mas eu acho que o Banco Central deu um passo muito interessante. Eu não acho que é um único caminho, mas é muito interessante ver as instituições, como você falou, né, caminhando nessa direção. Eu acho que a gente vai ter um espaço bastante importante de ter o tal do deliver versus payment, né, em produtos financeiros lá dentro do contexto do DREX, lá no Banco Central, o que vai muito provavelmente permitir a tokenização de alguns ativos de natureza mais financeira. Eu acho que a integração futura, isso não está combinado, tá, mas conceitualmente, a integração futura de uma rede como o DREX com uma rede como a RBB pode, por exemplo, viabilizar você construir, por exemplo, no caso do, sei lá, token de carbono, você pode construir as provas da economia de carbono na RBB e fazer a parte financeira no DREX. Agora, eu acho que a gente tem
um contexto positivo para o mercado se mover na direção da tokenização, independente de Banco Central, independente de BNDES. Eu acho que um país muito cartorial, que nem é o Brasil, a maior parte das pessoas está esperando soluções muito... Aí a gente pode ter uma outra oportunidade de leapfrog, né? De um país super cartorial, super burocrático, de repente ser alçado a alguma coisa bem mais avançada, com tokenização, com, sei lá, com melhor eficiência dos processos públicos. Excelente, muito obrigado. Acho que é só isso, né? Oi. Ah, sim, pessoal, eu respondo perguntas fora do palco, tá? Obrigado, valeu. Obrigado, Gled. Foi massa. Bom, enquanto a galera faz o setup aqui, espero que todo mundo esteja curtindo os papos. A ideia é trazer umas conversas mais profundas também. E nessa mesma pegada, acho que agora a gente vem construindo uma jornada de conversa aí o dia todo, que vai desde a parte técnica ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. E agora eu acho que é um papo super interessante sobre a visão do mercado, da indústria, né, e dos VCs, de como que o mercado pode se organizar, qual que é o interesse, onde que está indo. E para isso eu gostaria de convidar aqui o Bernardo da Bcrypto. Salva de palmas, galera.